Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Planejamento Governamental. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos discutir um pouco sobre os conceitos e ferramentas do processo de planejamento estratégico, como análise matriz de SWOT. Iremos identificar as características e como elaborar objetivos, metas, indicadores e planos de ação. Na aula anterior, apresentei para vocês os conceitos de direcionamento estratégico, com os conceitos de missão, visão e valores. E assim iremos dar continuidade com os desdobramentos da visão de futuro e o estudo do ambiente por meio da análise de SWOT e os desdobramentos em objetivos, metas, indicadores e planos de ação. Então, os objetivos da aula de hoje são definir a análise SWOT e a sua função, aplicação no processo de planejamento estratégico, compreender o conceito de objetivo estratégico, de metas, de estratégias, indicadores de resultados e, finalmente, explicar como se estrutura um plano de ação e como se dará o seu processo de monitoramento. Aqui é um mapa mental, uma estruturação das etapas do processo de planejamento, chamamos de fluxo para elaboração de um processo de planejamento, que vem desde do direcionamento estratégico com a definição da missão, visão e valores. Entraremos na análise situacional, na análise do ambiente, com a análise do ambiente interno, ambiente gerenciável, também apresentado na literatura como microambiente, e analisaremos forças e fraquezas. Posteriormente, análise do ambiente externo, que se dá por meio da visão, da identificação de oportunidades e ameaças. Esse ambiente externo também é denominado de macroambiente. Uma vez compreendendo-se, uma vez estruturada essa análise do ambiente interno e o ambiente externo, passa-se a definir objetivos estratégicos e os fatores críticos para o sucesso. Esses objetivos estratégicos são desdobrados em estratégias, em planos de ação ou projetos e vai ser implementado e monitorado por meio das estratégias de monitoramento e controle que foram estabelecidas. Então, se tem aí o fluxo passo a passo do processo de planejamento. Inicialmente, iremos estudar um pouco, compreender um pouco o que é a análise SWOT. E a análise SWOT é a identificação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que estão dentro do micro e do macroambiente e que podem impactar positivamente ou negativamente a organização. É um fator crítico para o cumprimento da missão organizacional e no longo prazo, no processo, no caminho que a organização vai trilhar, vai percorrer até a sua visão de futuro. Então, o conceito de oportunidade são situações atuais e futuras que, se elas forem identificadas, aproveitadas, elas podem impactar, influenciar positivamente a organização. Tratam-se das chances que a organização tem em relação ao seu macroambiente. Exemplos de oportunidades: novas tecnologias, resultados de eventos como feiras dentro daquele segmento que a organização está atuando, organizações de saúde vão para feiras técnicas na área de saúde para identificar novos procedimentos,
novos medicamentos, novos equipamentos. Na área de segurança pública, a mesma coisa. Na área de educação, também identifica-se tendências, tecnologias, avanços que podem ser aproveitados para a realidade da organização. Abertura de mercado com oportunidade de importar produtos e serviços, principalmente produtos com um preço mais em conta, resultados de projetos de ciência e tecnologia também pode gerar oportunidades para a corporação, identificação de produtos em substitutos ofertados por outros setores para que a organização ela não fique refém de um único tipo de fornecedor, um único tipo de produto que seja fundamental para o desenvolvimento do seu serviço, para a oferta do serviço público. E identificação de novos produtos a partir das necessidades da sociedade, novos produtos ou novos serviços. As ameaças, assim como as oportunidades, são situações externas, que podem ser atuais, está mais próximo, ou futuras, que se não forem identificadas, eliminadas ou minimizadas, elas podem impactar só que de forma negativa a organização. Tratam-se dos riscos que a corporação ela vai ter, que a organização ela vai ter em relação ao seu ambiente. Exemplos de ameaças: mudanças nos mercados nacionais e internacionais, disponibilidade de produtos e serviços, novos concorrentes, novos ofertantes de serviços, fornecedores podem se tornar, a partir do momento que esse fornecedor ele tem um maior poder de barganha, ele passa a deter o monopólio de um produto, então isso pode também ser visto como uma ameaça para a corporação. Políticas salariais defasadas, com perda de capital intelectual, a organização ela não consegue pagar o que o mercado está pagando e acaba perdendo profissionais para esse mercado, para outros segmentos, para outros concursos públicos, motivo pelo qual a política salarial defasada pode ser visto como uma ameaça. Evolução do processo tecnológico, a tecnologia ela evolui, eu preciso acompanhar, porque se eu não consigo acompanhar, a minha organização ela tem perdas de desempenho, ela torna-se anacrônica para o setor de atuação que ela está inserida. E, por fim, dificuldade de força de trabalho, de mão de obra para alguns setores. Isso aí são alguns exemplos de ameaças. Tanto em relação às oportunidades quanto às ameaças, são apenas exemplos. Podem ser diversos. O que é importante é que vocês identifiquem situações externas que podem impactar positivamente ou negativamente, tendo a distinção entre oportunidade e ameaça, que venham desse macroambiente e que gerem impacto na sua organização, na organização focal. Ponto forte e ponto fraco nasce do microambiente, da análise interna da organização. E a análise interna, a organização ela vai buscar identificar recursos e capacidades. Como estudamos na aula 3, a partir da visão baseada em recursos, os recursos organizacionais, eles, quando qualificados por meio de capacidades, eles podem gerar diferenciais competitivos, ou como a gente utilizou aqui, de desempenho para a corporação. E esses recursos eles podem assumir um valor distinto dos demais,
das demais organizações que estão dentro desse segmento, a partir da sua raridade, a partir da dificuldade de imitar, fazer benchmark quando eu tenho um recurso que é estratégico, passa a ser caro. E a aplicabilidade desse recurso à organização. Então, a partir do momento que eu olho para os recursos, para as habilidades, para as competências, para os processos, eu tenho uma análise do ambiente interno, que vai ser em relação aos pontos fortes, características que podem ser tangíveis, palpáveis, certo? Como materiais, como equipamentos, ou não tangíveis, como conhecimento, que podem ser potencializados e otimizar o desempenho da organização com seu ambiente. Me ajuda a estar mais forte para aproveitar as oportunidades e para me proteger das ameaças. Temos alguns exemplos de forças: criatividade da equipe, o nível, a capacidade de identificar, de resolver problemas de forma criativa, de realinhar os recursos para permitir com que a organização ela se posicione no segmento de forma diferenciada, preste um serviço de forma diferenciada, comprometimento da equipe, a equipe comprometida com a missão, a equipe comprometida com os valores e posicionada em relação à busca pela visão de futuro. A capacidade de desenvolver, a partir dos avanços tecnológicos e das necessidades da comunidade externa, ter uma equipe capaz de desenvolver novos produtos, novos serviços, ter uma marca reconhecida, ter uma marca forte, uma identidade visual que permita à organização obter uma distinção, ser reconhecida pelos diversos atores que permeiam essa organização. Habilidades e competências organizacionais são também exemplos de pontos fortes. Infraestrutura tecnológica, seja rede, seja tecnologia da informação, sejam tecnologias de comunicação que a organização ela tenha ao seu dispor para poder se posicionar de forma diferenciada. Então, são esses os exemplos de pontos fortes. Os pontos fracos são também características, tangíveis ou não, palpáveis ou não, que se não forem identificadas e minimizadas, acabam gerando impactos negativos para a corporação internamente e deixa a organização mais susceptível a ter os efeitos negativos das suas ameaças e também perder as suas oportunidades. Impacta o desempenho da organização de forma negativa. Exemplos de pontos fracos: a idade elevada dos colaboradores, os custos de prestação de serviço. Eu posso prestar um serviço de atendimento médico com custo X, mas eu posso não utilizar os meus recursos de forma adequada e prestar um serviço médico no valor 5x, 5 vezes mais alto do que eu teria capacidade se eu gerenciasse bem os meus recursos. Necessidade de modernização e apresentação de produtos, da imagem da corporação, pode ser uma ameaça ou um ponto fraco. Necessidade de informatização, de automação de algumas áreas e setores, também pode ser um ponto fraco. A falta do indivíduo ao trabalho, que é denominado de índice de absenteísmo, um elevado índice de absenteísmo também pode ser caracterizado como um ponto fraco, assim também como outro conceito denominado de presenteísmo. O presenteísmo é a presença improdutiva do indivíduo no local de trabalho. É aquele servidor que ele chega no horário exato
para expediente, seja às 7, seja às 8 horas da manhã, sai no horário exato que termina o expediente, bate lá o ponto, mas quando vai se analisar a produtividade desse indivíduo durante um dia de trabalho, ele pouco contribuiu para o desenvolvimento, para se atingir as metas que a organização se propôs a atingir. E, por fim, dificuldade de comunicação. A dificuldade de comunicação seja essa dificuldade vertical, dentro da cadeia hierárquica, seja horizontal entre os pares, mas o problema, a dificuldade de se comunicar dentro da organização gera ruídos, geram conflitos, gera um baixo índice de satisfação do meu cliente e usuário, geram problemas no clima organizacional, então é algo que também precisa ter uma atenção e é um exemplo de ponto fraco. Identifiquei oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Eu vou trazer para onde? Eu vou trazer para análise SWOT. Professor, essa identificação de ponto forte e ponto fraco, oportunidades e ameaças, quem deve fazer? Todos. Professor, como é que eu vou ouvir todos? Formulários, técnicas estatísticas, técnicas de análise qualitativa. Eu escuto todos, porém esse levantamento de dados que eu vou fazer com os indivíduos, ele precisa de algum tratamento. Pode ser um tratamento estatístico, se eu estiver trabalhando com dados quantitativos, ou pode ser um tratamento qualitativo se eu estiver trabalhando com questões abertas, no qual eu dou a oportunidade das pessoas relatarem o que ele considera ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça. Quando eu estou trabalhando com análise qualitativa, o meu objetivo é identificar perspectivas, ou seja, categorias macro e codificar esse discurso para identificar se 30 pessoas apontaram como ameaça, corte de orçamento, redução de orçamento, frustração orçamentária, e utiliza termos distintos, mas querendo apresentar a mesma ideia, quem vai afunilar? O gestor, o comitê de planejamento estratégico que o órgão ou setor da administração pública venha a eleger. Todos participam, o comitê trata, o comitê identifica quais são os pontos fortes mais relevantes, quais são os pontos fracos mais relevantes, as oportunidades e ameaças, para chegar ao quê? Para chegar a um número que seja viável, o cruzamento desses pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, para gerar uma categorização e uma classificação, um ranking, para eu identificar qual é o ponto forte mais importante, qual é o ponto fraco mais importante, qual é a oportunidade mais importante ser aproveitada, qual é a ameaça que eu preciso estar pronto caso ela venha chegar a querer impactar a minha organização. Então, eu vou identificar por meio do que nós denominamos de matriz de SWOT. Aqui eu trouxe alguns exemplos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a partir de uma organização de segurança pública. Então, a gente classificou como forças: elevado nível de comprometimento do efetivo, política de promoção de praças, estrutura de elaboração de gerenciamento de projetos, a 6ª seção, programa de qualificação de praças e oficiais. Aí vou para as fraquezas: ausência de métrica para avaliação de desempenho, infraestrutura de alojamento deficitária. E eu elenco as
fraquezas. Aqui, mais uma vez, oportunidade. Política governamental de valorização da instituição, atração de recursos externos por meio de editais, com fomento da Secretaria Nacional de Segurança Pública, emendas parlamentares, aí vem as ameaças, frustração de receita, pandemia, intensificação e sofisticação das ações do crime organizado, divulgação de fake news sobre a corporação. E se chegou a esses pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Eu tenho até então um ranking do que é mais importante? Não. Quem vai me dar é a matriz de SWOT. Eu vou trazer, aqui a gente está exemplificando com 4, dentro de uma perspectiva geral. Então, eu tenho 4 forças, 4 fraquezas, 4 oportunidades e 4 ameaças. Eu vou trazer para cá, para a matriz. Ponto forte 1 eu descrevo aqui, 2, 3, 4. Da mesma forma com os pontos fracos. As oportunidades, eu descrevo elas aqui e as ameaças nesse espaço. E depois eu vou iniciar o cruzamento. Para esse cruzamento, é importante que vocês visualizem aqui essa escala. Essa escala, para efeito de ilustração, eu estabeleci uma métrica, que é o que eu geralmente gosto de trabalhar nas minhas escalas, uma métrica de 0 a 10. Aonde o 0 não existe relação nenhuma entre ponto forte, ponto fraco e as oportunidades e ameaças. E o 10, esse ponto forte me ajuda e muito com a força do 10 a aproveitar essa oportunidade. O ponto forte 1 me ajuda com a força do 10 de me proteger da ameaça 1. Então, a pergunta que eu vou fazer para atribuir essas notas de 0 a 10, a partir da minha experiência como gestor, a partir de uma discussão com o comitê de planejamento, e o próprio comitê, com 5, 6, 10 pessoas, pode chegar a essas notas aqui de relação, certo? De 0 a 10, para eu atribuir essas notas para cada interseção entre ponto forte e oportunidades, entre pontos fortes e ameaças, entre fraquezas e oportunidades, entre fraquezas e ameaças. Então, a pergunta vai ser feita da seguinte maneira. Tem o ponto forte 1. Em que medida o ponto forte 1 ele impacta e é impactado pela oportunidade 1? E vou fazendo essa pergunta de 1 em 1, até chegar à ameaça. Com que força o ponto forte 1 me ajuda a me defender da ameaça 1 e pode ser impactado por essa ameaça? Eu vou atribuir também uma nota. Da mesma forma, aqui em vermelhinho, eu vou perguntar para os pontos fracos. Que forma, em que medida o ponto fraco 1 impacta e é impactado pelas oportunidades e ameaças. Quanto, prestem atenção, quanto, certo, maior for a vulnerabilidade que o meu ponto fraco gera para eu perder uma oportunidade ou para eu ser atingido por uma ameaça, maior vai ser a nota a partir dessa escala. Vamos ver de forma prática no próximo slide. Eu tenho aqui esses exemplos e essas medidas essas notas foram dadas aleatoriamente, tá certo?
Não tem certo nem tem errado. A gente colocou aqui notas aleatórias, unicamente, exclusivamente para ilustrar. Aqui, do 1 ao 4, eu tenho oportunidades. Aqui, do 1 ao 4, eu tenho ameaças. Aqui nessa coluna, de 1 a 4, eu tenho ponto forte, preto. De 1 a 4, vermelho, eu tenho ponto fraco. E a análise se dá da seguinte maneira. Elevado nível de comprometimento do efetivo. É uma força. De que forma a equipe tem um elevado nível de comprometimento, pode aproveitar ou pode contribuir para aproveitar a política governamental de valorização da PM. Ah, professor, ter um nível elevado de comprometimento ajuda a organização a capitalizar com uma força 8, a partir daquela escalazinha aqui, ó, de 0 a 10, eu dei uma nota 8. Esse ponto forte me ajuda com nota 8 a aproveitar as oportunidades da política governamental de valorização das organizações policiais militares. Aí vou para a próxima. Elevado nível de comprometimento. E que forma esse ponto forte 1 me ajuda a aproveitar os editais de fomento que são elaborados pela Senasp. Aí eu estou no comitê. Pessoal, uma nota. Aí a gente discute, vai analisar. Olha, o comprometimento permite com que a gente tenha um monitoramento contínuo desses editais, tem a equipe que escreva os projetos, tem uma equipe só para montar os orçamentos, tem uma equipe só para resolver diligências que possam surgir no processo de prospecção, para responder uma procuradoria. Então, eu coloco uma nota 10. Então, o meu ponto forte 1 me ajuda a aproveitar essa oportunidade. Vou fazendo de 1 em 1 até chegar às ameaças. De que forma meu ponto forte 1 me ajuda a aproveitar ou a me defender da ameaça. Elevado nível de comprometimento efetivo. Me ajuda com que força a me defender de frustração de receita do governo. Ah, não tem muito a ver. Vamos baixar um pouco essa nota de correlação. Esse ponto forte aqui não vai me ajudar muito a evitar a frustração de receita do governo. Então, eu dou uma nota 3. E vou analisando também com essa perspectiva. Tá certo? De linha em linha. Ponto forte, certo? E ponto forte em ponto forte, até chegar aos pontos fracos. Então, quando eu chego nos pontos fracos, eu vou chegar aqui. Ausência de métrica para avaliação de desempenho. De que forma eu não ter métrica para avaliação, para avaliar o desempenho do efetivo, pode impactar negativamente para eu capitalizar em cima da política governamental de valorização da PM. Baixa a relação, boto uma nota 2 e vou analisando uma a uma de que forma minha fraqueza me impede de aproveitar as minhas oportunidades e de que forma as minhas fraquezas vão me impedir de aproveitar, de me proteger das minhas ameaças. Coloquei todas as notas. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar todas as linhas. 8 mais 10, mais 8, mais 8, mais 3, mais 4, mais 6, mais 8. Terminei o somatório, deu 55. Vou para a seguinte. 3 mais 2, mais 3, tal. 43. E vou somando linha a linha. Depois eu vou somando as notas das
colunas, coluna por coluna. Para o quê? Para eu poder identificar, aqui eu tenho os 4 pontos fortes. Qual desses apresentou a maior nota? Qual desses pontos fortes mais impactou a busca por oportunidade, o aproveitamento das oportunidades e a defesa das ameaças? Ah, professor, foi o 4, que deu a maior nota de somatório. O que é que isso quer me dizer? Que o ponto forte 4, como ele impactou mais as oportunidades no sentido de aproveitá-las e as ameaças no sentido de defender, ele tem que se tornar o meu objetivo estratégico mais importante. Ou seja, eu classifico, aqui é o primeiro mais importante, aqui é o segundo ponto forte mais importante, o terceiro e o quarto. Certo? Por quê? Porque foi o que mais gerou impacto. A mesma coisa, o mesmo raciocínio é com os pontos fracos. Qual foi o que deu uma nota maior? Infraestrutura de alojamento. Deu a nota 66. Ou seja, essa aqui é a minha fraqueza que eu devo resolver com o máximo de urgência. Então, se eu tenho um problema que que me faz perder oportunidades e me deixa vulnerável às ameaças, é a infraestrutura de alojamento, eu vou propor um objetivo estratégico para resolver esse problema, construir novos alojamentos. Ok? Então, é essa lógica da matriz de SWOT. Outro detalhe, a mesma coisa eu vou fazer para as oportunidades. Identificar a que mais recebeu impacto, que foi a oportunidade 1. O que é que isso quer dizer? Que eu tenho a maior possibilidade de atingir, de aproveitar a oportunidade 1. Então, vou dar um maior foco nela. Qual é a ameaça que pode me atingir com a maior força? Foi essa ameaça 3. Eu vou elaborar um objetivo para tentar me defender dessa ameaça 3. Ok? Então, o objetivo da matriz de SWOT é classificar a prioridade em relação aos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Vamos à frente. Uma vez identificado os pontos fortes mais importantes, os pontos fracos que me deixam mais vulneráveis, as oportunidades que podem ser aproveitadas e as ameaças que me geram os maiores riscos, chegou a hora de elaborar os objetivos para aproveitar oportunidade, para manter a minha força, para eliminar a minha fraqueza e para me proteger das ameaças. E o que é um objetivo? É uma definição de futuro que tem um impacto estratégico na corporação. Objetivo todo mundo declara. Quando eu entrei no IF, meu objetivo era ser professor titular, ainda é. Era o meu maior objetivo, que pode ser até classificado como uma visão de futuro. Professor titular é o professor efetivo que chegou ao último nível da carreira. Então, a minha visão de futuro ainda é essa, porque eu ainda não atingi. Ok? Ou seja, tudo que eu busco fazer é olhando para essa minha visão de futuro. O objetivo de alguém na disciplina pode ser aprovado na disciplina planejamento governamental, certo? Então, o objetivo
ele é identificado a partir dos resultados da matriz de SWOT, do ponto forte mais importante, do ponto fraco que me deixa mais vulnerável, da oportunidade que ela se apresenta de uma forma mais evidente para a minha organização, mais palpável, e a minha ameaça que gera um maior risco para a minha corporação. Então, eu vou propor objetivos para aproveitar a oportunidade e resolver problema. Declarações futuras. O objetivo, ele muitas vezes será aberto, certo? Será unicamente uma declaração. Ser a melhor empresa. Ser aprovado na disciplina planejamento governamental. Indica, de forma geral, o rumo. Porém, esse objetivo estratégico, ele pode ser desdobrado em metas, em uma ou várias metas. Um objetivo estratégico pode gerar várias metas. A visão de futuro pode gerar vários objetivos estratégicos por meio da priorização que foi feito na matriz de SWOT, assim como um objetivo desses vários que foram traçados podem gerar uma ou várias metas. E o que é uma meta? Se o meu objetivo é ser aprovado na disciplina planejamento governamental, eu vou quantificar esse objetivo e indicar um prazo. Eu quero ser aprovado com conceito 90 no semestre 2023.1, ou seja, até agosto de 2023, que é quando termina o semestre letivo. Eu tenho uma meta? Tenho. Por quê? Porque diz a nota que eu quero tirar e quando eu quero atingi-la. Se o meu objetivo é ampliar o nível de qualificação dos policiais militares lotados na sexta sessão, eu vou informar, por meio da meta, que eu quero qualificar 8 policiais militares até junho de 2023. Chegou em junho de 2023, esses policiais foram qualificados? Foram. Os 5 foram? Foram. Eu tenho como mensurar a minha meta. Eu digo que atingi 100% da minha meta. Mas chega lá em junho e eu apenas consegui capacitar 2 policiais. Eram 5, eu consegui qualificar 2. Ou seja, atingi apenas 40% da minha meta. E quando eu estou trabalhando com meta, gera exposição. Miller, você tinha que capacitar 5 policiais. Você só conseguiu capacitar 2. Qual foi a razão do desvio? Por que você não atingiu a meta? Eu não atingi porque não tinha recurso. E o que é que pode ser feito para corrigir esse desvio? A não consecução da meta. Ou modificar a meta foi superestimada, para além dos recursos que eu tinha disponível, ou identificar outras ações ou outras metas que possam ajudar a mudar essa rota e na próxima rodada de planejamento eu conseguir qualificar os 5 policiais que eu tinha me propor, que eu tinha planejado e atingir 100% da minha meta. Então, essa é a relação entre o objetivo, definição futura, meta, quantificação desse objetivo. Um objetivo estratégico pode ter uma meta ou mais de uma meta. Características dessa meta. Uma meta, ela deve ser realista.
Uma meta, ela deve ser mensurável, ou seja, ter um número que permita identificar, e de preferência, um número absoluto. Se eu quero qualificar, eu não vou dizer que vou qualificar 100% do meu efetivo. Por quê? Porque não fica registrado o que é 100% do seu efetivo. Então, se eu quero qualificar 100% do meu efetivo e 100% do meu efetivo são 10 policiais, eu vou qualificar 10 policiais. Se eu quero qualificar 100% do corpo de enfermagem do hospital que eu trabalho e é composto por 20 técnicos e enfermeiros, eu vou dizer que vou qualificar 20 e não 100%. E aí, quando eu estiver avaliando, eu vou mensurar em frequência relativa, ou seja, o percentual que eu consegui atingir da meta que eu propus. Então, a meta tem que ser realista, tá compatível com o que é real, com os recursos que eu tenho disponíveis. Ela tem que ser mensurável, eu tenho que atribuir números para poder mensurar. E ela tem que ser motivadora. Ela precisa tirar as pessoas da zona de conforto. Ela precisa desafiar a equipe a avançar nos indicadores, nos níveis de desempenho da corporação. Relação entre objetivo e meta, muito dentro do que eu falei. Enquanto a meta é aumentar o nível de qualificação dos funcionários, enquanto o meu objetivo é elevar o nível de qualificação, a minha meta é capacitar 30 sujeitos, certo? Em uma determinada área de qualificação até um determinado período. Ok? Então, é essa a relação entre objetivo e meta. Objetivo, uma declaração mais geral. A meta tem que ter quantidade, 30 funcionários, e período que essa meta deve ser cumprida, deve ser atingida. Indicador. Indicador de desempenho são padrões de comparação para saber se eu estou desenvolvendo ou não um bom trabalho. É uma forma de mensurar performance. Um exemplo clássico de indicador pode ser a questão da temperatura corporal. Os pais e mães aqui da turma devem saber que se a sua criança está com 37 graus e meio, a partir de 37 graus e meio, essa criança está com febre. Se essa temperatura ela evolui para 38,5, para 39, essa febre já está alta e precisa-se de uma medida mais urgente. Então, o indicador é uma espécie de padrões que vão estabelecer o nível de performance, o nível de saúde da corporação. Se a corporação tem uma temperatura ali de 36 graus, está saudável. 37,5 tem indício de uma infecção. 39 graus, essa infecção ela está gerando um efeito no corpo que está gerando uma febre mais alta e precisa se resolver. Isso para a saúde financeira, isso para a questão de execução orçamentária, isso para nível de satisfação dos funcionários, isso para nível de qualidade em serviço. Eu preciso estabelecer padrões. Professor, é a primeira vez que o meu órgão planeja estrategicamente e eu não tenho indicadores. Vai precisar partir de algum ponto. Esse indicador que vai ser proposto inicialmente pode estar descalibrado.
E você, ao longo do processo de execução, avaliação da gestão estratégica, você vai calibrando esse indicador até ter uma medida que seja uma medida confiável para gerar os padrões de comparação, certo? Como as medidas corporais. Alguém não foi proposto do dia para a noite. Alguém estudou a fisiologia, as características do ser humano, a temperatura corporal do ser humano, para identificar o que é um estado febril, o que é uma febre alta, o que é um estado de temperatura normal do corpo. Da mesma forma, vão se gerar estudos para se estabelecer padrões de comparação para propor os indicadores e para calibrar esses indicadores. Então, por que é importante ter indicador? O que não é medido não é gerenciável. Também não se pode medir o que não se descreve. Eu preciso medir para poder gerenciar, mas isso precisa estar registrado. Até também para eu gerar uma melhor aferição, um melhor padrão de comparação. Então, o indicador, ele viabiliza o monitoramento das atividades, viabiliza um processo de gestão de qualidade, de melhoria contínua de qualidade na prestação de serviço, permite estabelecer padrões de comparação, muito naquele exemplo da febre baixa, da ausência de febre, da febre baixa, da febre alta. É uma variável crítica e o indicador ele precisa ser controlado para ser mantido em determinados patamares, para evitar acidentes, para evitar a quebra, para evitar problemas relacionados ao gerenciamento público. Então, algumas características, certo, do indicador, ele deve servir de base para analisar problemas, buscar novos caminhos, agilizar o processo de tomada de decisão, apoiar o processo de tomada de decisão para eu não tomar decisão da minha cabeça, está baseado em padrões estabelecidos, reconhecimento da dedicação coletiva e comunicar as estratégias e, acima de tudo, o que deve ser prioridade para o gestor. Então, esse é o papel do indicador. Então, eu tenho como indicador uma relação matemática mensurável e ele vai me ajudar, por meio dos processos organizacionais, a comparar os resultados atingidos com as metas propostas. E, em relação aos resultados e às metas, vai me posicionar em um estágio crítico, um nível fraco de consecução, um nível moderado ou um nível ótimo de atingir o resultado do planejamento estratégico da corporação. Então, essa é a lógica do indicador. Alguns exemplos de indicadores: índice de reclamação de cliente, nível de relacionamento, índice de venda, geração de caixa, nível de fidelidade, nível de satisfação dos usuários, produtividade dos indivíduos quando eu estou estudando presenteísmo, nível de desperdício de recursos, nível de qualidade, nível de engajamento, de participação das pessoas. Esses são possíveis exemplos de indicadores. E, por fim, para concluir a nossa aula de hoje, a gente elaborou, e eu apresentei como elaborar, os objetivos estratégicos, uma declaração mais geral. Esse objetivo estratégico, ele vai gerar meta, ele vai gerar um indicador, ele vai propor uma estratégia geral e
fórmula de mensuração. Eu vou dividir para chegar a um resultado, eu divido o meu resultado alcançado pela meta que eu tinha planejado. Minha meta era tirar um conceito 90 na disciplina Planejamento Governamental e eu tirei 85. Quanto da minha meta eu atingi? 94% da minha meta. Ok. E o que é que isso indica? Quem vai me dizer é o indicador que eu propus. Certo? Aqui o coordenador do plano de ação. Aqui o passo a passo, as ações estratégicas, as tarefas que precisam ser realizadas para se atingir a meta, quem é responsável, qual é o período de cada atividade, obedecendo o período da meta, que é um período mais geral. Vai envolver despesa, vai envolver recurso, qual é o elemento de despesa? São recursos de custeio, recursos de capital, recurso de assistência, qual é o valor desse recurso? Recurso para construção e reforma. Então, qual é o elemento de despesa e qual é o valor? E isso aqui é um exemplo de um plano de ação. Os objetivos estratégicos e metas, eles podem ser executados por meio de plano de ação e também por meio de projetos estratégicos. Elaborei o plano de ação ou os planos de ação, chegou o momento de monitorar. Como é que eu monitoro? Por meio desse quadro. Propus a meta, trago a meta para cá. Informo quem foi o coordenador. Indico, apresento o indicador. Digo qual foi o valor planejado da nota, era tirar a nota 90. Tirei 85. Atingi 94% da meta. 94,44. Não atingi 100%. Houve problema? Houve. Qual foi a razão do desvio? Problema de interpretação das questões objetivas da prova. Então, acabei errando aí algumas questões. O que é que eu posso fazer para corrigir? Para em uma próxima avaliação eu conseguir atingir o resultado, desempenho que eu planejei. Resolver mais questões objetivas com essas características, certo? Dentro do conteúdo que eu estou trabalhando. Então, plano de ação, monitoramento do plano de ação. E a nossa aula está terminando por aqui. Esse conteúdo foi um pouco mais denso, com novos conceitos, porém, o material texto está na nossa plataforma, na plataforma da disciplina, tanto com o material texto, quanto com os slides. Então, vocês podem estar lendo, reassistindo essa aula e trazendo para os nossos momentos síncronos as possíveis dúvidas. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula. Um abraço para todos e todas.